A Revolução Francesa foi um longo processo que teve como marco uma grande seca e fome generalizada, fatores que conduziram e se somaram a outros, fazendo a população urbana de Paris se revoltar contra o rei, espalhando a revolta entre os camponeses no campo e criando um ódio generalizado pela nobreza. A burguesia, temendo engrossar a lista de desafetos da população mais humilde, acabou tomando a frente, transformando o que era uma revolução puramente popular em burguesa. A consequência foi o período de instabilidade política e social, que terminou com a execução do rei e da nobreza, descambando em uma constante alternância no poder de segmentos da burguesia que executavam sempre seus antecessores. Ou seja, burgueses começaram também a ser executados. Em meio ao caos, o jovem general Napoleão Bonaparte, sendo muito popular entre a população urbana de Paris e entre os soldados do exército, habilmente tomou o poder e, posteriormente, tornou-se imperador da França, estabelecendo uma nova nobreza, criado artificialmente, a dominar o país. Em termos de derrubada da monarquia absolutista, a França voltou à estaca zero. Antecedentes. Depois de um período conturbado envolvendo a formação do Estado Nacional francês, subiu ao poder, nomeado pelo rei, o cardeal Richelieu. O momento era de puro antagonismo estamental entre a nobreza e a burguesia. Cabe lembrar que antes da Revolução Industrial fortalecer o sistema capitalista, não existiam classes sociais, um conceito que implica em poder de consumo. Este aumento diz respeito também à posição social, mas está a outros fatores, tal como o nascimento, o nível de escolaridade, a função exercida, etc. Na época, o rei era um monarca absolutista, consagrado por Deus. Ninguém poderia contestar suas decisões e mudar as leis era sua prerrogativa. O ministro do rei da França, Luís XIII, era justamente o cardeal Richelieu, imortalizado no romance Os Três Mosqueteiros de Alexandre Dumas, onde ele é o vilão da história. Organizou um forte aparelho burocrático, responsável pelo arrecadamento de impostos, possibilitando a manutenção de um poderoso exército terrestre e a nomeação do funcionalismo público. Isso fez ascender uma burguesia togada que deu vazão a uma parte considerável das aspirações sociais da categoria, criando uma certa mobilidade social entre os burgueses e, portanto, não tornando necessário a burguesia se revoltar contra o rei. As reformas de Richelieu possibilitaram a consolidação do absolutismo francês, permitindo, posteriormente, após a regência da rainha mãe Ana da Áustria e do cardeal Mazzarino, que um grande volume monetário fosse empregado na fabricação da imagem pública de Luís XIV, 1661 a 1715. Foi transformado em uma criatura dotada de poderes divinos, marcando o apogeu da monarquia francesa, sintetizada pela célebre frase proferida pelo alcunha pela qual Luís XIV passou a ser conhecido: o Rei Sol, o Estado sou eu. O governo de Luís XIV, marcado pela consolidação do sistema westphaliano, um acordo de paz estabelecido na Alemanha, foi caracterizado pelo afastamento dos ministros permanentes e do Conselho, abarcando o chanceler, o diretor de finanças e os secretários de Estado, da Guerra, da Marinha, da Casa Real e dos Assuntos Estrangeiros. O rei acumulou todas as funções, tomando como uma das primeiras medidas o envolvimento da França em conflitos contra a Holanda e Espanha. No entanto, mantendo a França caracteristicamente agrária, contraditoriamente, Luís XIV entregou a administração do comércio do reino a Jean-Baptiste Colbert. Este sujeito procurou desenvolver manufaturas, protegidas da concorrência por leis alfandegárias.
contratando trabalhadores especializados no estrangeiro por altos salários, incentivando a navegação e a colonização francesa das Antilhas. No Novo Mundo, investindo na produção açucareira e no tráfico de escravos. Os gastos com a criação de um sistema mercantilista francês por Colbert, somados à manutenção de uma corte luxuosa e um exército numeroso, conduziu a França a um enorme déficit público, coberto com a exploração dos camponeses e pilhagens efetivadas a partir das guerras no exterior. Para centralizar o poder e controlar a nobreza, o rei abrigou 10.000 nobres no Palácio de Versalhes, a 20 quilômetros de Paris, onde viviam de forma extremamente luxuosa, recebendo, de Luís XIV, terras, isenção de impostos e cargos públicos para si e seus dependentes. A conjuntura criou uma situação insustentável, agravada após a morte de Luís XIV. Seu sucessor, Luís XV, herdou um país marcado por contradições que conduziriam à Revolução Francesa e à época napoleônica, reconfigurando as relações internacionais e o mapa da Europa, levando à falência da Paz de Westfália. O novo rei resolveu utilizando como estratégia para cobrir o déficit público a solução simplista de aumentar os impostos cobrados dos homens do campo e da baixa burguesia, já que a possibilidade de pilhagem através das guerras se esgotava. Um episódio mítico e emblemático narra que, na ocasião da morte de Luís XV, o monarca teria proferido em seu leito de morte: "Depois de mim, o dilúvio", referindo-se à péssima situação em que deixava a França, que seria herdada por Luís XVI. Entretanto, antes de prosseguir, é interessante notar que, a despeito do conceito de revolução implicar na ideia de mudanças bruscas, pragmaticamente, a análise histórica braudeliana permite notar que qualquer alteração da conjuntura é sempre gradual, com raízes distantes do fato em perspectiva. Assim, o entendimento das implicações internacionais envolvendo a Revolução Francesa, obviamente, passa pela análise de seus antecedentes. O contexto. Quando Luís XVI foi coroado, em 1774, assumiu o trono de uma França cerceada pelo início da hegemonia inglesa, com uma burguesia fortalecida pelas reformas de Colbert, mas que aspirava a maior poder político e equiparação aos privilégios da nobreza. Simultaneamente, com camponeses insatisfeitos com as altas taxas cobradas para manter o conforto dos nobres, tentando libertar-se das obrigações feudais ainda em voga. A França desta época tinha aproximadamente 25 milhões de habitantes, dos quais 20 milhões viviam na zona rural nas piores condições imaginadas. Enquanto 120 mil religiosos do alto clero, cardeais, bispos e abades, junto com 350 mil nobres, eram mantidos por pensões reais e pela ocupação de cargos públicos. Isto, a despeito de uma parcela significativa da burguesia também ocupar posições de destaque no funcionalismo público, embora fossem compradas por banqueiros, financistas e advogados, representando mais a possibilidade de prestígio social do que de renda. Nas cidades, internamente, as manufaturas reproduziam as tensões sociais, com uma minoria de burgueses abastados vivendo luxuosamente, ao custo da exploração de aprendizes e jornaleiros contratados por jornada diária, os quais eram cerca de 200 a 600 mil pessoas. Surgiam conflitos resolvidos, como o célebre episódio do Massacre dos Gatos, na rua Saint-Séverin, em Paris,
no final da década de 1730, quando, sabendo do amor fraternal da esposa do patrão por gatos, os operários de uma tipografia vingaram-se dos maus tratos do mestre, divertindo-se, caçando gatos para julgar e executar, pelos meios mais cruéis, enforcamento, esfolamento, empalamento, etc., como se os gatos fossem ricos burgueses. Para piorar a situação, a partir de 1786, o nascente processo de industrialização francês entrou em crise, principalmente por conta de um tratado comercial com os ingleses, pelo qual os produtos agrícolas franceses passavam a gozar de isenção alfandegária na Grã-Bretanha, em troca da equivalente isenção para os produtos industrializados ingleses na França. O acordo condenou centenas de operários a vagarem desempregados pelas ruas dos centros urbanos, a mendigarem e buscarem sustento na criminalidade, sobretudo na capital da França, a cidade de Paris. Em 1788, a natureza contribuiu para agravar ainda mais o quadro e criar o que realmente motivaria a Revolução Francesa. Uma grande seca diminuiu a produção agrícola, fazendo os preços dos alimentos dispararem, ampliando a miséria nas cidades e levando a fome também para a zona rural. Manifestações populares passaram a exigir providências, mas o Tesouro Real estava desfalcado pelo déficit iniciado no governo de Luís XIV, ampliado pelos gastos com o apoio francês à independência dos Estados Unidos da América, estimados em 2 bilhões de libras, fornecido como forma de abalar o poder inglês. Tudo em um momento em que, seguindo o estímulo fornecido pelo Iluminismo, graçava na Europa o despotismo esclarecido, quando os príncipes passaram a utilizar filósofos liberais em favor do fortalecimento do absolutismo. Tal como procedeu Frederico II da Prússia, Catarina II da Rússia e D. José de Portugal, o que levou Luís XVI a buscar solucionar a questão do déficit nomeando Turgot, um liberal pertencente ao grupo dos economistas fisiocratas, como ministro da Fazenda. Em concordância com a tendência fisiocrata, segundo a qual toda a riqueza seria oriunda dos recursos naturais, Turgot implementou uma série de reformas que tentavam acabar com os resquícios medievais, propondo a abolição das corporações de ofícios, dos direitos alfandegários internos e da corveia, o trabalho compulsório e gratuito dos servos, nas terras do senhor. Ele propôs ainda que o clero e a nobreza passassem a pagar impostos. Obviamente, as reformas de Turgot não foram bem recebidas pela burguesia e a alta nobreza, culminando com sua demissão. Em 1787, o rei nomeou Calonne como novo ministro da Fazenda, o qual, enxergando, como seu antecessor, a cobrança de impostos da nobreza e do clero como única saída para cobrir o déficit público, imediatamente convocou a Assembleia dos Notáveis, uma reunião onde nobres e clérigos de alta posição se juntavam em torno do rei para discutir ideias e aconselhar o rei, a quem cabia a última palavra.
Calone conclamou nobres e clérigos a abdicar de seus privilégios em nome do saneamento da economia do Estado. A proposta, obviamente, foi recusada. Incitaram revoltas e protestos nas províncias em que os nobres e clérigos participantes da Assembleia tinham influência e onde o povo passava fome, sem ter como conseguir alimentos em lugar algum. Mais uma vez o ministro da Fazenda caiu, enquanto a situação nas ruas se agravava, avolumando-se protestos violentos contra o rei e as péssimas condições de vida, criando um ambiente de permanente tensão e convulsão social, reprimido através do uso do exército como elemento policial e de prisões políticas, com encarceramentos na famosa Bastilha. Diante da situação, em 1789, o novo ministro, Necker, apoiado pela nobreza, que então começava a sentir os reflexos dos protestos que havia incitado, convenceu o rei a convocar a Assembleia dos Estados Gerais. A Assembleia era uma reunião que tinha como função aconselhar o rei, sendo composta pela nobreza, o clero e do povo. O detalhe é que o povo só tinha como representantes elementos da alta nobreza. A última vez que a Assembleia havia se reunido havia sido em 1614, quando ficou estabelecido que a instituição iria funcionar como uma espécie de parlamento provisório, com membros eleitos para solucionar questões específicas, no caso, o problema do déficit público. A intenção era aprovar a cobrança de impostos dos clérigos e nobres. Contudo, formado por 300 deputados de cada estado primeiro, nobreza, segundo, clero e terceiro, o restante da sociedade, a soma dos votos impossibilitava a aprovação. Esta era uma condição conhecida desde o momento em que se iniciou a campanha dos candidatos à Assembleia, expressa em panfletos que atacavam a monarquia e ressaltavam os erros do governo, conclamando a população urbana a se sublevar. Aclamados pelo povo, os deputados do terceiro estado, ou seja, a alta burguesia, pressionaram o rei ao declararem-se como uma Assembleia independente, culminando com a criação da Assembleia Nacional Constituinte em 9 de julho de 1789. A nova instituição foi aprovada pela conivência de Luís XVI. O rei, sem saída, tentava ganhar tempo, enquanto mobilizava tropas para conter o movimento. A Revolução Francesa estava prestes a começar. O início da Revolução Francesa e suas implicações internacionais. O desenrolar dos trabalhos da Assembleia Constituinte, em 12 de julho de 1789, conduziu à demissão do ministro da Fazenda, Necker, indiretamente responsável pelo surgimento da mesma, ao convencer o rei a convocar a Assembleia Geral dos Estados. Este foi o estopim do acirramento das tensões, inspirando a burguesia a iniciar, no dia seguinte, a formação da Milícia de Paris, destinada a proteger os deputados constituintes e garantir a continuidade dos trabalhos. Os milicianos começaram a estocar armas e preparar barricadas pela capital, enquanto, em 14 de julho, a população sublevada tomou a Bastilha em busca de armamentos e munição, já que a fortaleza que servia de prisão política também era um arsenal. A burguesia tinha percebido que, ou iniciava a revolução, ou seria varrida por ela junto com a nobreza para fora da França, devido à fome do povo. A revolta se alastrou para o campo, onde adquiriu uma violência ainda maior, com o saque de algumas propriedades feudais e a invasão de cartórios, seguidas da queima de títulos fundiários de propriedade da nobreza. O movimento tomou proporções que fugiram ao controle dos deputados constituintes, quando uma onda de boatos, envolvendo o aliciamento de marginais pela nobreza, mobilizados contra a população, gerou o famoso Grande Medo.
uma enorme tensão coletiva responsável pelo acirramento dos ânimos revolucionários. Nesta ocasião, as massas passaram, generalizadamente, a tomar castelos e mosteiros, assassinando seus habitantes, pilhando e saqueando antes de incendiar o interior das propriedades. Sentindo-se ameaçada por palavras de ordem de populares revoltosos que pregavam a extinção da propriedade privada, a alta burguesia que controlava a Assembleia Constituinte tentou conter o movimento revolucionário que se alastrava. Aprovou a abolição dos direitos feudais da nobreza e da igreja, propondo a compensação através de recursos monetários a serem pagos em prazos e condições, que seriam estabelecidas posteriormente. Além disto, estabeleceu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, documento que defendia a liberdade e igualdade perante a lei, o direito à propriedade, e a resistir à opressão. O rei se recusou a aprovar a declaração, despertando o ódio da massa parisiense que, nas chamadas Jornadas de Outubro, invadiu o Palácio de Versalhes, obrigando Luís XVI e a Assembleia Constituinte a se retirarem para o Palácio de Tulherias, em Paris, onde a população poderia exercer pressão direta sobre os trabalhos. Pressionados, em 1790, os deputados constituintes resolveram solucionar o problema do déficit público, secularizando os bens da Igreja Católica, confiscados para servir de lastro à emissão dos assinalados bônus do Estado, semelhantes ao que hoje é o papel moeda, transformando os padres em funcionários civis da nação. Nesta altura, enquanto muitos clérigos aceitaram as novas leis, prestando juramento à Revolução, assustados, vários elementos da nobreza e do alto clero iniciaram um movimento de fuga para o exterior, constituindo o que na época se convencionou chamar os emigrados. Estes emigrados ajudariam a formar uma imagem negativa dos acontecimentos na França, causando pânico entre os membros da nobreza e do clero nos países vizinhos, recrutando adeptos, em meio a católicos fervorosos estrangeiros, até mesmo entre os camponeses, organizando bandos armados, pensando em instaurar um movimento contra-revolucionário. Em 1791, quando a agitação começava a se dispersar, o Papa Pio VI condenou a Revolução, juntamente em um momento em que as dificuldades econômicas se agravaram, e que a Constituição ficou pronta. Tipicamente burguesa, a Constituição ditava que o rei deveria permanecer no trono, mantido como hereditário, representando o executivo, compartilhando o poder com uma Assembleia permanente, formada por deputados eleitos para mandatos de 2 anos, através de um sufrágio censitário que garantia direito ao voto somente àqueles que pagassem impostos acima de uma certa quantia, na prática, privilegiando os elementos da burguesia. Para contentar as massas, a Constituição aboliu os direitos feudais, suprimindo as antigas ordens e privilégios, proclamando a igualdade civil, embora tenha mantido a escravidão nas colônias, descentralizando a administração pública e proibindo a formação de agremiações sindicais representadas pelas corporações de ofício, as quais regulavam salários, sendo, na realidade, não um elemento de controle dos patrões, mas sim um mecanismo de proteção dos trabalhadores assalariados. Depois de ser obrigado a jurar obedecer e fazer cumprir a Constituição, Luís XVI, que já vinha mantendo contato com outros monarcas absolutistas, conspirando contra a nova ordem, tentou fugir para o exterior para buscar o apoio dos emigrados e organizar uma contra-revolução, mas foi reconhecido e preso, sendo reconduzido ao Palácio de Varennes, onde, estando sob suspeita de traição, passou a ser mantido sob vigilância, simbolizando o colapso do antigo regime, a contestação do direito divino dos monarcas governarem absolutos,
O êxito da Revolução na França propagou as ideias iluministas pela Europa. Estimulou o surgimento de movimentos revolucionários na Holanda, Bélgica e Suíça, despertando manifestações de apoio na Itália, Alemanha, Áustria, Inglaterra e Irlanda, chegando até o Novo Mundo e influenciando a malograda luta pela independência nas colônias portuguesas e espanholas. O novo governo revolucionário passou a ser visto como uma ameaça no cenário internacional. Os déspotas esclarecidos que estavam no poder começaram a abandonar as intenções de reformas, buscando uma reaproximação com a aristocracia e seus ideais. O equilíbrio do poder na Europa estava sendo reconfigurado pelo surgimento de uma nova ordem política, controlada pela burguesia, forçando absolutistas a se mobilizarem contra a Revolução. Em agosto de 1791, através da Declaração de Pillnitz, por meio da qual era exigida a restauração da monarquia francesa, o que conduziu a um período de radicalização das mudanças na França. A radicalização da Revolução e a alteração do equilíbrio internacional do poder. A promulgação de uma Constituição que procurava conciliar interesses diversos, agradando gregos e troianos, sendo repudiada pela comunidade internacional absolutista, não fez mais que ampliar o clima de instabilidade interna na França. A unidade inicial que havia mobilizado patriotas contra a aristocracia, diante da ameaça de invasão estrangeira contra a revolucionaria, esfacelou-se em uma composição político-partidária complexa, fazendo surgirem facções que passariam a lutar entre si, abrindo espaço para a instalação do governo napoleônico. A alta burguesia originou o Partido Girondino, assim nomeado devido ao fato da maior parte de seus membros serem originários da Gironda, região do sul da França, defendendo as posições conquistadas e tentando evitar o aprofundamento das reformas e a ascensão das massas, gozando do apoio do rei. Este segmento político, posteriormente, sentaria-se à direita na Assembleia da Convenção, cunhando o termo direita, cujo significado seria aplicado à concepção política conservadora. Os burgueses menos abastados agruparam-se no Partido Jacobino, assim chamado por seus membros se reunirem, inicialmente, no convento de São Jacques, adotando uma postura mais radical, pregando o aprofundamento das reformas, sendo apoiados pela massa popular de Paris. Estes elementos sentariam-se à esquerda na Assembleia, cunhando o termo esquerda, designando, a grosso modo, uma concepção política que exige mudanças mais aprofundadas, que, geralmente, beneficiam as massas. Os elementos que haviam enriquecido recentemente, em geral, aproveitando-se do clima de instabilidade provocado pela Revolução, terminaram constituindo o centro, também devido à posição ocupada na Assembleia, oscilando entre o apoio à conservação e ao aprofundamento das reformas, sendo chamados pelos seus colegas como o Grupo do Pantano, devido à origem de seu enriquecimento nem sempre lícito. Graças a esta composição, Luís XVI, apoiado por girondinos e deputados do Grupo do Pantano, conseguiu vetar as tentativas de radicalização, evitando a deportação dos padres refratários e a convocação de um exército para fazer frente aos inimigos da Revolução que começavam a se mobilizar no estrangeiro. A situação só começou a mudar em 1792, quando a Áustria e a Prússia invadiram a França, apoiando tropas formadas por emigrados. Quando a massa, inflamada pelos líderes jacobinos, Marat, Robespierre e Danton,
mobilizou rapidamente um exército que fez frente aos contra-revolucionários, passando a propagar os ideais da revolução no exterior, sendo recebido como libertador por onde passou. No entanto, a tentativa de invasão estrangeira radicalizou a oposição à nobreza, inaugurando uma nova fase na revolução. A massa parisiense invadiu as prisões, iniciando a fase do terror no massacre de setembro, executando os nobres e clérigos encarcerados. Para conter a onda de violência, uma medida de caráter excepcional foi adotada. O Exército Nacional foi convocado, com apresentação obrigatória de todos os homens válidos, formando uma força com 1 milhão de soldados, caracteristicamente marcada pelo entusiasmo e pela presença de jovens oficiais, fazendo do exército francês o melhor da Europa da época. Pela primeira vez na história, desde a antiguidade, todos os cidadãos eram obrigados a servir o exército. Na Grécia Antiga isto também já havia acontecido, mas naquele período nem todos eram considerados cidadãos. Haviam os escravos que não faziam parte do contingente. Na França, não importando a posição social, todos passaram a ser considerados cidadãos e obrigados, portanto, a servir o exército, inaugurando um novo conceito em voga na maior parte dos países até hoje. Seria neste novo exército que um jovem tenente, chamado Napoleão Bonaparte, recém-graduado na escola militar, iniciaria sua carreira, tornando-se general com apenas 25 anos de idade. Restabelecida a ordem, os acontecimentos precipitaram a proclamação da República, ocasião em que o rei foi julgado e executado, ao passo que Marat propôs criar o Comitê da Salvação Pública, ao qual foram concedidos poderes extraordinários para conter movimentos contra-revolucionários, sob a liderança de Robespierre, pertencente a uma facção radical, dos jacobinos, chamada como montanheses. Os montanheses eram assim achados por sentarem-se mais acima na Assembleia, sendo a ala radical dos radicais. A primeira medida do comitê foi iniciar o trabalho executando os opositores da medida que criou seus poderes extraordinários, todos pertencentes ao partido girondino, somando julgamentos sumários, seguidos da decapitação pela guilhotina que, após o assassinato de Marat, fato que acirrou o regime do terror, somente no ano de 1793, totalizam 17 mil execuções. A guilhotina, um aparelho constituído por uma grande armação reta, com aproximadamente 4 metros de altura, na qual era suspensa uma lâmina triangular pesada que tinha a função de decapitar rapidamente o condenado, tinha sido aprimorada pelo médico e deputado Joseph Ignace Guillotin, com a intenção de tornar as execuções mais humanas, já que o enforcamento ou a decapitação pelo machado podia ser um método doloroso e demorado. Curiosamente, o Dr. Guillotin terminou sendo executado pelo seu próprio invento, o qual permaneceu na ativa na França até 1977. Sob a ameaça da guilhotina, a jovem república estabeleceu o sufrágio universal masculino e a democratização das oportunidades através do acesso gratuito à educação. O divórcio, antes proibido e condenado pela Igreja Católica, foi legalizado. A escravidão nas colônias foi abolida, assim como a prisão por dívidas e a lei da primogenitura, por meio da qual apenas o filho mais velho herdava os bens da família. Para resolver o problema da pobreza e da fome, os republicanos realizaram uma reforma agrária com terras do clero e da nobreza, fazendo surgirem 3 milhões de pequenos proprietários.
Para sinalizar que novos tempos haviam se iniciado, os revolucionários instituíram um novo calendário, rompendo com a convenção cristã, passando a considerar 1793, o ano da proclamação da República, como o primeiro ano deste novo calendário. Os meses do calendário também foram alterados, passando a possuir uma vinculação com situações da natureza, tal como, por exemplo, o brumário, parte do antigo mês de novembro, referindo-se ao tempo em que a Europa se cobre de brumas nevoeiros, ou ainda o termidor, o auge do calor, correspondendo à parte de julho. Diante destes fatos, a Inglaterra e a Espanha uniram-se em uma coligação de forças que se juntou aos países do Sacro Império Romano-Germânico contra a França revolucionária. O equilíbrio westfaliano do poder havia sido rompido pelo surgimento de uma força ideológica que seduzia as massas dos países absolutistas, obrigando-os a tomarem providências para restabelecer a ordem. Não obstante, ao contrário do que poderia ser imaginado, a guerra tornou o exército francês, vitória após vitória, extremamente popular perante as massas, ao mesmo tempo em que os poderes ditatoriais de Robespierre começaram a tornar os jacobinos temidos e odiados pelo povo. Foi inaugurada uma fase de transição que conduziria à época napoleônica e a um novo equilíbrio hegemônico na Europa. A transição para o governo de Napoleão Bonaparte. A regime do terror atingiu seu auge em 1794, quando o Tribunal Revolucionário iniciou o procedimento de prender qualquer suspeito, chegando a deter 300.000 pessoas, executando os prisioneiros sumariamente, mesmo quando não havia prova alguma de práticas contra-revolucionárias. Momento em que Robespierre aprofundou a tática de eliminação de seus inimigos, perseguindo as facções mais à esquerda de seu próprio partido. Temendo sofrer o mesmo destino dos executados, surgiu uma nova tendência interna no seio jacobino, originando os indulgentes, liderados por Danton, pretendendo colocar um fim no regime do terror. Neste momento, os girondinos, que haviam se refugiado longe da política para evitar a guilhotina, voltaram à cena, apoiando o golpe do 9 termidor, assim chamado por ter sido impetrado em julho, o mês termidor do novo calendário, no seu 9º dia. Os golpistas prenderam Robespierre, com o apoio da população de Paris, perseguindo seus seguidores e condenando todos à guilhotina junto com seu líder. Aproveitando-se do enfraquecimento dos jacobinos, os partidários do Pantano, dotados de senso de oportunismo e não possuindo escrúpulos ideológicos, iniciaram a chamada reação termidoriana, tomando o poder, fato caracterizado por parte da historiografia do período como o fim da Revolução Francesa. Os novos donos do poder, apoiados pelo exército e pelos girondinos, revogaram a lei da educação gratuita e a abolição da escravatura nas colônias, até porque muitos de seus membros possuíam propriedades movidas a escravos no Novo Mundo, fechando os redutos jacobinos, propondo uma nova Assembleia Constituinte. Em 1795, a nova Constituição, a quarta em 5 anos, estabeleceu medidas conservadoras, no sentido de estabilizar a ordem social, criando um poder executivo composto pelo chamado Diretório, 5 diretores indicados pelo Legislativo, o qual passou novamente a ser eleito por voto censitário, permitindo o sufrágio apenas para os alfabetizados, na época apenas uma minoria pertencente às elites. O novo panorama alterou também a disposição política. Os girondinos passaram a constituir o centro, ao passo que os defensores do restabelecimento da monarquia
em geral clérigos e nobres, agregados no Partido Realista, passaram a representar a direita, enquanto a esquerda passou a ser representada pelos jacobinos e por uma nova tendência ideológica, que ganharia força nos séculos posteriores, o socialismo utópico. Primitivamente a tendência socialista tinha sido desenvolvida pelo inglês Thomas More no século XVI, em sua obra Utopia, onde ele imaginou uma sociedade perfeita, baseada na igualdade e fraternidade, construindo uma crítica sobre a realidade inglesa da época. O conceito foi ampliado pelos contemporâneos da Revolução Francesa, especialmente pelo Conde de Saint-Simon, Charles Fourier, Louis Blanc e Robert Owen, para os quais a sociedade do futuro deveria, além de igualitária, ser liderada por artistas, cientistas e industriais, não obstante, chamados de utópicos pelos seus opositores por defenderem os princípios de uma sociedade ideal sem indicar os meios para alcançá-la. Por conta da defesa destas novas ideias pela nascente esquerda francesa, apesar das reformas conservadoras, fato somado ao sucesso das campanhas do exército revolucionário, a França continuou sendo vista como uma ameaça pelos estados nacionais absolutistas, fazendo a guerra prosseguir na exterior. Internamente, o diretório passou a se equilibrar entre tentativas de golpe da esquerda e da direita. Em 1795, os realistas iniciaram uma conspiração para tentar restabelecer a monarquia, iniciando um golpe que pretendia assassinar todos os membros do diretório, defendidos então pelo jovem general Napoleão Bonaparte, o qual, como recompensa, recebeu o comando de todos os exércitos na Itália. Em 1796, uma conspiração jacobina do Clube de Atenas chegou a derrubou o governo na Conjura dos Iguais, uma facção socialista precursora das ideias comunistas do século XIX, mas o diretório terminou sendo restabelecido. No mesmo ano, os realistas tentaram um novo golpe, sendo impedidos por tropas comandadas pelo general Augereau, enviado de Napoleão que tinha acabado de assinar. O diretório tornava-se cada vez mais impopular, devido às denúncias de corrupção e escândalos, enquanto a inflação minava o custo de vida da população. Quando novas eleições ocorreram em 1798, elevando os jacobinos novamente ao poder. A alta burguesia, assustada e receosa que uma nova onda de terror se iniciasse, resolveu colocar no poder o general Napoleão Bonaparte, começando a tramar um golpe de Estado, tendo conduzido campanhas vitoriosas na Itália e contra ingleses e turcos no Egito. Bonaparte era então a figura mais popular do exército, endeusado pelos jornais, e com seus heróicos feitos comentados de boca em boca pelas ruas de Paris, a escolha perfeita da burguesia para pacificar a França. Em 9 de novembro de 1799, Napoleão Bonaparte chefiou um golpe que ficou conhecido como 18 Brumário, comandando tropas sediadas em Paris. Dissolveu o legislativo e assumindo os poderes que antes cabiam ao diretório, convocando um plebiscito para referendar sua posição como cônsul da República, com poderes ilimitados, contando com a aprovação de 3 milhões de votos, em sua maioria pertencentes às classes médias urbanas e à média e à alta burguesia, em um contexto que, cabe lembrar, somente os alfabetizados tinham direito ao sufrágio. Iniciava-se a época napoleônica, vista por alguns historiadores como desdobramento e continuidade da Revolução Francesa, enquanto outros teóricos a enxergam como uma ruptura. Referência bibliográfica: Ramos, Fábio Pestana. A Revolução Francesa foi causada pela fome,